Aqui estou eu, professor Jean, e a partir de agora é a revisão do 8º ano. A, B, C, D e H, menino! Deixa eu botar aqui agora uma musiquinha aqui de fundo, que você sabe que aqui no Colégio Santa Cecília a vida acontece quando estamos juntos, direto do canal Chucha questo mango, é buono. Italiano, chupa essa manga italiano, meu irmão. Tá pensando o quê? Deixa eu botar aqui. Peraí. E aí eu vou dizer pra você qual é o nosso conteúdo programático. Peraí, uma música pra gente se concentrar, né? Beleza? Pra gente se concentrar. Peraí. Deixa eu só baixar um pouquinho, um tico. Baixar um tico, e você já sabe que você vai ouvir som de carro, som de menino gritando, som de ônibus passando, Satanás! Mas você presta atenção aqui no professor Jean, meu irmão, viu? No professor Jean, para não chupar uma manguinha verde, beleza? Então vamos arrochar, vamos começar esse negócio. O conteúdo programático da nossa AG, capítulo 7, como é o nome? A Era Napoleônica. E o capítulo 9, a emancipação política do Brasil. 7 e 9. 7 e 9. Não tem o 8. 7 e 9. Beleza? Posso começar? Posso começar? Então, vamos começar pela famosíssima Era Napoleônica. Vou só ligar aqui o meu dispositivo aqui. Beleza? E tá valendo. Então, vamos começar pela Era Napoleônica. Tranquilo? Então, presta bem atenção aqui. A gente tem o costume de dividir, tá certo? O governo de Napoleão Bonaparte, a partir do golpe do 18 do Brumário, que quando ele encerrou o 10º ano da Revolução Francesa, matéria batida aí, matéria passada, mas começou a famosíssima Era Napoleônica, que foi a parte, como eu disse, marcou o início, um novo período da história francesa. E, consequentemente, para a Europa, meu amigo. Para o Brasil também. Olha, ó. A manguinha da questão. Mas aguenta aí. Chama o papai, chama a mamãe para assistir a revisão. Ouvir e assistir, certo? Vai anotando os pontos chaves. E aí pega o livro, meu amigo. Explora e vai dar tudo certo. E férias. Beleza, galera? Então vamos lá. Então, cronologicamente, nós dividimos em 3 partes a história da Era Napoleônica, que é justamente o governo do consulado, o império e o governo dos 100 dias. Tranquilidade, meu irmão. Tranquilidade. Já o Congresso de Viena, Santa Aliança, faz parte dessa divisão do governo de Napoleão? Não. Tá certo? O governo de Napoleão é consulado, império e o governo dos 100 dias. O Congresso de Viena e a Santa Aliança é uma reunião que a gente vai deixar para mais tarde para revisão, beleza? Você vai entender aqui o que é que vai acontecer nessa partezinha aí, viu? Tá bom? Uma coisa importante que eu tenho que destacar, pelo amor de Deus, para você não chupar uma manga verde. Gente, tem coisas importantes dentro do governo do consulado. Uma delas que a gente pode destacar, e aí tem o meu resumo muito lindinho lá, que foi copiado na lousa, né? Perfeito. É justamente o Código Civil Napoleônico. Pensa num negócio importante, foi o Código Civil Napoleônico. Nesse Código Civil Napoleônico serviu de modelo para vários, tá certo? Para vários países, inclusive o nosso, tá certo? Então, ele aboliu privilégios, tá certo? Do clero, da nobreza da França. Ele garantiu o direito à propriedade privada, que é a propriedade particular, a igualdade de todos perante a lei nacional. E separou o casamento civil do religioso. Código Civil. Tirou a competência que era exclusiva da igreja e passou essa competência para o Estado também. Tá certo? Então, o famoso casamento civil. Tranquilidade. Outra coisa importante que a gente não pode esquecer também da Era Napoleônica, porque faz parte do nosso processo, é justamente, gente, a historinha das guerrinhas que Napoleão Bonaparte se envolve. E ele não vai se dar muito bem.
Mas agora eu não posso esquecer que justamente uma coisa. O jovem Napoleão Bonaparte, o jovem general Napoleão Bonaparte não tinha nenhuma derrota no seu currículo. Mas aí, meu amigo, ele vai enfrentar a sua arquirrival. Então, Napoleão Bonaparte desejava aumentar a superioridade industrial, mundialmente falando. Ele queria que a França fosse a maior indústria do mundo. Mas já existia a maior indústria do mundo. Era a Inglaterra, um assunto também já batido que nós já estudamos. Tá certo? Que é justamente a Revolução Industrial. Pioneiro, Inglaterra. Lembrou? Então, a França napoleônica desejava tornar a maior indústria do mundo. Mas tinha um grande obstáculo. Qual era o grande obstáculo? Era a famosa Inglaterra. E aí, Napoleão Bonaparte trava uma guerra com a Inglaterra. Então, fazia parte dos seus planos o desejo de estender seus domínios por toda a Europa. Por isso que faz parte daquela fase grande, que é a fase imperial. Lembra que ele se autocoroou, ele se autoproclamou imperador da França e assim desejava tornar a maior potência europeia. Quem? A França. Tá certo? Ele é o chefe da França. Beleza? Então, e aí, claro, isso incomodava a Inglaterra, que era a maior potência industrial da época também. E aí ele enfrenta através de uma guerra. E aí, meu amigo, a Inglaterra tem duas grandes vantagens. Uma geográfica, por ser uma ilha rodeada por água, e ter a maior marinha de guerra do mundo, a rainha dos mares. Aí, meu amigo, não deu não, viu? Não deu para Napoleão. Napoleão enfrenta e perde, volta. E aí Napoleão para e pensa. E aí o que ele pensa? Espera aí. O que é que eu faço? Através de guerra, impossível vencer a Inglaterra. Ele para e pensa no famosíssimo bloqueio continental. Ele pensa no famoso bloqueio continental. E aí o bloqueio continental, todos já sabem que eu expliquei na lousa. O bloqueio continental, na verdade, foi o impedimento das nações terem comércio com a Inglaterra. Então, também é chamado de bloqueio econômico ou embargo econômico. Então, bloqueio continental era justamente a proibição das nações em que Napoleão Bonaparte havia dominado no continente europeu, proibição de comércio com a Inglaterra. Além do comércio, comprar os produtos, tinha os empréstimos. Beleza? E aí Napoleão Bonaparte aproveita que havia conquistado a Espanha, um dos países da Península Ibérica, e envia um decreto para... Peraí, eu esqueci de uma coisa. Meu amigo, não esquece de dar o sababa não, viu? Você já sabe que é o gostei em hebraico. O sababa, viu? Beleza? Continuando. Então ele envia um decreto para o príncipe regente Dom João VI. E o decreto não é um pedido, o decreto é uma ordem exigindo bloqueio continental. E agora? Napoleão Bonaparte ficava do lado da França e aceitava o bloqueio, ou ficava do lado da Inglaterra, na qual ela dependia dos empréstimos e dos seus produtos industrializados? É aí a grande consequência do bloqueio continental português para com a história do Brasil. Porque vai vir o famoso evento 1808, a vinda da família real portuguesa ao Brasil, que vai estar no capítulozinho 9, tá certo? Então você vai dar uma lida geral no capítulo 7, essas são as principais dicas revisionais do capítulo 7, e vamos para o capítulo 9. E aí lá no capítulo 9, meu amigo, lá no capítulo 9, o nome do capítulo chama-se A Emancipação Política do Brasil. Então é o processo da independência do Brasil, só na área da política. Presta atenção para não chupar uma manga verde. Não é econômica não, é política. Tranquilo? Posso continuar? Então pronto, meu amigo. A vinda da família real portuguesa para o Brasil ocorreu no dia 28 de novembro de 1807, tá certo? E a comitiva aportou no Brasil no dia 22 de janeiro de 1808. Sobre as suas realizações, você precisa saber. Você precisa saber sobre as suas realizações. Olha só,
Dom João, assim que pôs os pés e foi logo na Bahia, ele disse: abertura dos portos às nações amigas. De novo, Jean. Abertura dos portos às nações amigas. Jean, qual é o significado disso? O fim do pacto colonial. Lembra que o Brasil vivia sob o regime chamado sistema colonial ou pacto colonial. A colônia fornece matéria-prima para a metrópole, que no caso é Portugal. Portugal vende as suas manufaturas para a sua respectiva colônia chamada Brasil. Pacto colonial. Dom João, na Bahia, em 1808, decreta fim do pacto colonial. Como? Na abertura dos portos às nações amigas. Agora eu não posso esquecer que quando ele parte para o Rio de Janeiro, que seria lá a residência da família real, lá no Rio, ele realiza grandes coisas. E aí, meu amigo, tem uma importantíssima, amigo, que você não pode esquecer, meu amigo, minha amiga, que é o seguinte: a assinatura dos tratados de 1810, conhecido como Tratados de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação. Ela assegurava um conjunto de vantagens, tá certo? E privilégios com a Inglaterra. O principal deles era o seguinte: esse tratado estabelecia que a Inglaterra pagaria 15% sobre os produtos. Portugal quanto? 16%. Isso. E as outras nações tinham que pagar quanto? De imposto, de tributo sobre seus produtos para vender no Brasil? 24%. Qual era que tinha mais vantagem? A Inglaterra, que só pagava 15%. Os melhores produtos, o da Inglaterra. Então tinha a melhor qualidade dos produtos ingleses. Lembra que a Inglaterra, a Inglaterra é o país da Revolução Industrial, pioneiro, meu amigo, então estava bem além na sua industrialização. Mas aí Dom João realiza outras coisas: Guerra Guiana Francesa, anexação da Cisplatina, o atual Uruguai. O que mais? O Alvará de 1º de abril, permitindo a instalação de fábricas no Brasil. O que mais? A criação do Banco do Brasil. Lembra que Napoleão Bonaparte, lá na sua leitura, você encontrou que Napoleão havia criado o Banco da França para incentivar a burguesia industrial lá na França? Para que eu dei essa dica, hein? Mas deixa pra lá, vamos lá, vamos continuar. Deixa eu tomar um golinho d'água. Adoro. Então vamos lá. E nós temos Banco do Brasil, Academia Militar, Teatro Real São João, Jardim Botânico, tudo realização de Dom João, a Casa da Moeda, Biblioteca Nacional. Tá vendo aí um montinho de coisa que ele realiza? Aí eu não posso esquecer que nós temos duas conjurações que tentaram, a princípio, tornar o Brasil independente e estabelecer aqui como forma de governo a república. Aí agora você vai pegar a sua tabelinha, vai lá, pega a tabelinha, pega. Eu vou esperar você pegar a tabelinha. Pega a tabela. Que tabela já? A tabela lá que eu coloquei lá: Conjuração Mineira, 1789, Conjuração Baiana, 1798. Encontraram? Adoro. Aí lá tem uma série de perguntas na primeira coluna, não é? Mamãe e papai, pergunta aí se eles copiaram mesmo da lousa. Quando eu copiei bem bonitinho, fiz uma tabelinha, ó, bem bonitinho. 3 colunas, a primeira com as perguntas, a segunda da Conjuração Mineira, a terceira da Conjuração Baiana ou Conjuração dos Alfaiates. E aí eu estabeleci umas perguntinhas, como por exemplo, lá tem a data que aconteceu, que não vai ser cobrada, se eu colocar, porque a gente não cobra data em prova de história. As datas já estão na prova e não é pegadinha. Não é show do milhão, tá certo? Tem que entender o fato histórico. Então vamos lá. Aí eu coloquei lá, entre algumas das perguntas importantes que tem lá, eu não vou dizer todas, que tá tudo bonitinho aí. Uma delas é a liderança do movimento chamado Conjuração Mineira. É a elite. E a liderança da Conjuração Baiana é quem? Camadas médias e baixas. Outra coisa importante é a proposta social dos mineiros, que era moderada, e a proposta social dos baianos,
era radical. Mas tem outras perguntas importantes também. Tem algumas que são até semelhantes. Não tem algumas que são semelhantes? Ok? Agora uma coisa importante. Qual era o objetivo fundamental desses dois movimentos? Se você errar, você vai chupar uma manga verde. Porque é o nome do capítulo. Então, os dois movimentos desejavam a independência nacional. Agora, Jean, e a Revolução Pernambucana de 1817? Tá, pôde? Não. Essa Revolução Pernambucana, eles proclamaram até uma república. Então, a forma de governo deles é o que também? República. Já essa república que os mineiros queriam, os baianos queriam, e os pernambucanos até estabelecer provisoriamente, foi assim inspirado em que república? A dos Estados Unidos. Lembra que a gente estudou a independência dos Estados Unidos? 4 de julho de 1776, foi a primeira república das Américas. Então, eles inspiraram a Congelação Mineira, a Baiana e a Revolução Pernambucana de 1817. Tá certo? Mas aí na historinha da Conjuração Mineira, você sabe que o famoso Tiradentes, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, tá certo? Acabou tornando-se um símbolo poderoso. Encarnaram ele como uma grande ideia e várias aspirações, né? Ele como referência, ele como identificação coletiva. Então, tem toda uma coisa interessante. Os alunos da ONHB, os meus alunos que foram da ONHB do 8º ano, um abraço, um grande abraço. Força, Ronald, eu tô com você, meu irmão. Eu tô contigo, cara, viu? Eu tô contigo, ó. Tu tem muito, viu, cara? Tu tem potencial, gosto de ti, viu? Um abração, tamo junto, cara, viu? Muitas mangas virão ainda, meu irmão, viu? Eu vou, ó, aqui, ó, presta atenção, vou pegar aqui o negócio pra tu ver, ó. Eu vou pegar aqui, eu vou pegar um aqui. Olha aqui, Ronald, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu botar aqui na frente, que as bichinhas, bonitinha. Aqui à frente, aqui. Aqui. Olha aqui, Ronald, ó. Olha aqui a galera que participou também da Olimpíada, ó. Tá vendo aqui? Eu vou ver ela no peito de vocês, viu? Vou ver ela no teu peito, Ronald. Vai dar certo, meu irmão, vai dar certo. Tu tem potencial, viu? Beleza, cara? Olha aqui, ó. A lindona. Foram 4, que tá faltando uma aqui. Uma ficou com o Gils. Tá bom? São 4 Olimpíadas, essa é a 5ª que eu tô participando. Então vamos continuar. Então, galera, presta bem atenção. Então, aí eu coloquei até a imagem do Tiradentes esquartejado, daquela pintura do quem? Do Pedro Américo. Daquela pintura encomendada, né? As partes do corpo dele, o pé, o braço, o tronco, a perna estendida, né? Que lembra até o formato da bandeira do Brasil. Cara, que coisa impressionante. Que coisa impressionante que você não pode esquecer. Tá certo? Então lembra o formato do mapa do Brasil, destacando Tiradentes como um herói nacional, cara. Porque as partes que estão lá, ó, a posição que o Pedro Américo colocou, pintou as partes laceradas dele, faz um formato da bandeira, formato do mapa do Brasil. Da bandeira do Brasil, não, do mapa do Brasil. Caramba, meu irmão. Que coisa impressionante! Então, você não pode esquecer que esses movimentos, os dois primeiros, foi um fracasso, Conjuração Mineira e Conjuração Baiana. A Revolução Pernambucana até estabeleceram uma república, mas foram duramente massacrados, então eles estabeleceram uma república provisória. Mas aí, meu amigo, foi um começo, foi um processo da separação política. E ela vai ampliar-se quando Dom João tem que regressar ao Brasil, a Portugal em 1821. Porque quando ele vai regressar a Portugal em 1821, ele deixa o seu filho como príncipe regente, porque o Brasil, enquanto Dom João estava aqui, o status agora era de Reino Unido a Portugal e Algarves. Então Dom João VI volta para Portugal e deixa no seu lugar aqui no Brasil Dom Pedro I, seu herdeiro legítimo primogênito, como príncipe regente do Reino Unido a Portugal e Algarves. Isso já em 1821.
E aí vem o processo da independência do Brasil. É o famoso 7 de setembro. O príncipe concluiu que era hora de romper com a metrópole. Depois de ler, amassar e pisotear as cartas que eram recebidas da corte portuguesa, Dom Pedro montou na sua bela Peraí. Agora você vai entender que é a outra pintura do Pedro Américo. Então, presta atenção. Dom Pedro montou sua bela besta baia. Tem um cavalo aí na pintura, né? Não tem um cavalo no seu livro aí da pintura? Um cavalo garboso, cavalgou até o topo da colina e gritou a guarda de honra: amigos, as cortes de Lisboa nos oprimem e querem nos escravizar. Deste dia em diante, nossas relações estão rompidas. Após arrancar a insígnia portuguesa de seu uniforme, o príncipe sacou a espada, parecia o He-Man, né? E o pacato, né? Se transformando. Então, sacou a espada e gritou: por meu sangue, por minha honra e por Deus, farei do Brasil um país livre. Em seguida, erguendo-se nos estribos e alcançando a espada. Alçando a espada. O estribo. Como fosse de ponta de pé, mas só nos estribos do cavalo, da besta, né? Que não é o cavalo, a besta. Certo? Tá beleza? E aí, daquele momento, brasileiros, de hoje em diante, nosso lema será: independência ou morte. Eram 4 horas da tarde do dia 7 de setembro de 1822. 7 de setembro de 1822. Caramba, meu irmão, que coisa impressionante. E aí, para eu caminhar para o fechamento da minha revisão, tá certo? Então, os ingleses até fizeram festa nas ruas. As pessoas olhavam e diziam assim: mãe, o que é que está acontecendo no Brasil? É um novo produto inglês, os ingleses lá festejando, parecia carnaval. Mas é o que é que acontece? Na verdade, não mudou em nada a situação da maioria do povo brasileiro. Porque a independência foi promovida pela elite. Chupa essa manga. Chupa essa manga. A independência foi promovida pela elite. A independência foi promovida pela elite. Agora eu lembrei de uma coisa importante aqui que vale a pena destacar. Vale a pena destacar, que eu esqueci de falar um detalhezinho, mas dá tempo. Lá da era napoleônica, o Congresso de Viena, gente. O Congresso de Viena, que eu falei na minha fala inicial, né? O Congresso de Viena. O Congresso de Viena foi uma reunião de líderes europeus na capital da Áustria. Congresso de Viena, Viena, capital da Áustria, tá bom? Logo após o exílio de Napoleão, tá certo? Já quais eram os objetivos do Congresso de Viena? Primeiro, era a reorganização do mapa geopolítico da Europa. De novo, Jean, que eu não entendi. A reorganização do mapa geopolítico da Europa. Segundo, o restabelecimento das velhas dinastias absolutistas aos seus respectivos tronos, aos seus respectivos reis. Tá certo? E aí surgiu a tal da Santa Aliança, que era para evitar novas revoluções liberais. De novo, para evitar novas revoluções liberais. Já que eram os países da Santa Aliança? Rússia, Prússia e Áustria. Já para... Como é que eu vou lembrar dessa Prússia? Escreve Rússia e bota um P na frente. Da Prússia. Então, galera, eu vou me despedir aqui de vocês, tá certo? Aproveitem minhas férias e você já sabe que no mais, chupa essa manga, galera! Uhul! Tudo está parado por aí, esperando uma
palavra